e o Banco Central decidiu manter novamente a Selic em 13,75. Então, o que isso vai mudar nos seus investimentos? Então, se você não sabe, você está no lugar certo, que eu vou te explicar de forma muito rápida e fácil. Para quem não me conhece, meu nome é Caio Pacheco, eu sou analista CNPI de investimentos e eu sou especialista de investimentos seguros. Bom, mas voltando aqui, vamos falar que o Banco Central, através de um órgão que ele tem que chama Copom, Conselho de Política Monetária, ele se reúne a cada 45 dias para ver qual que vai ser a taxa Selic. Tá, mas para que serve a Selic? A Selic nada mais é do que um instrumento que o governo tem para combater a inflação. Então eu costumo falar que a taxa Selic é um remédio, só que o remédio ele pode ser um veneno, depende da dose que você vai aplicar. Então se você aumenta muito a taxa Selic, pode ter algumas consequências bem ruins, e se você coloca uma taxa Selic muito baixa, né, uma dose baixa desse remédio, também pode dar um efeito muito ruim, conforme isso já aconteceu lá em 2020 e 2021. Então, por isso que nos últimos meses, o Banco Central ele teve que elevar a taxa Selic de uma forma bem rápida. Tá, falamos então que a Selic está em 13,75 e é uma taxa considerada muito alta. Se você olhar o histórico, é uma taxa bem alta. E quando essa taxa está alta, a gente consegue fazer investimentos na renda fixa com uma rentabilidade muito melhor, porque vários investimentos eles vão sair da taxa Selic, ou o CDI, né, que o CDI ele é 0,10% a menos que a taxa Selic. Então, o CDI hoje é 13,65. Então, alguns investimentos vão te pagar 100, 110, 120% do CDI, e isso pode dar uma rentabilidade muito expressiva. Em relação à expectativa futura, tudo indica que a gente chegou no patamar máximo da taxa Selic. Então, quando o Copom se reúne, ele vai decidir se mantém, se diminui ou se aumenta. E é a segunda vez consecutiva que decide manter, e esperamos, né, que vai começar a cair essa taxa talvez lá pelo meio do ano que vem. Então, enquanto isso, dá tempo ainda da gente fazer bons investimentos, pegar taxas boas, mas para isso você tem que ser rápido, tem que investir agora para pegar essas taxas que estão muito boas. Nesse vídeo eu vou falar para vocês quais são os melhores investimentos seguros e que sejam isentos de imposto de renda, que estejam pagando uma rentabilidade legal. Então, eu vou compartilhar a tela aqui para vocês. E aí eu separei investimentos aqui no Banco Itaú, no Banco Bradesco e no Banco da Ecoval. Então são dois bancões bem famosos, muito lucrativos, e um banco considerado médio, mas que algumas pessoas não conhecem, só que é um excelente lugar para você investir. Então vamos começar aqui no Banco Itaú. Vamos falar de uma LCA famosa de 90 dias. Esse tipo de investimento eu gosto demais, porque a partir do 90º dia você consegue resgatar caso você queira. Então você vai ter um investimento que tem uma rentabilidade legal e mesmo assim você não abre mão da sua liquidez, porque normalmente quando você tem muita liquidez a rentabilidade não é tão interessante. Então vamos ver passo a passo. A rentabilidade dela é de 95,5% do CDI, que isso é uma taxa bem legal. Eu calculei aqui para vocês terem uma ideia em termos anuais e mensais. Então isso aqui, se o CDI continuar o ano inteiro assim nesse patamar, vai render 13,03%. E detalhe, né, líquido de imposto de renda. E se você converter isso para mensal, para ficar mais fácil a sua visualização, isso dá mais de 1% ao mês, dá 1,03%, é um excelente rendimento. Em relação à liquidez, a partir de 90 dias, né, você consegue resgatar e difere, né, a liquidez do vencimento, porque normalmente os investimentos, o vencimento e a liquidez vão ser coincidentes, né? Vão ser no mesmo prazo. Só que esse é diferente, né? O vencimento vai ser lá em janeiro de 2025. Então, normalmente, os investimentos mais comuns, você só vai poder resgatar lá no vencimento. Esse aqui não. Você tem aqui uma janela que você pode fazer o que você quiser. Então, isso aqui é muito bom. A título de exemplo, vamos imaginar que o seu investimento ele tem aqui esse prazo aí de 2 anos. Então, aqui, o vencimento dele é em 2 anos. Só que, como a gente falou, ele vai ter liquidez a partir aqui do 90º dia. Então, 90 dias, esse prazo aqui, você que escolhe se você quer manter seu investimento ou não. Então, se durante esse prazo 95,5% do CDI for bom para você, você mantém. Se não fizer mais sentido, você resgata. Simples assim. Em relação ao valor mínimo, com R$5.000 você consegue fazer esse investimento aqui. Só que agora tem algumas dicas que eu vou te dar, porque eu tenho que falar, né? Porque senão vocês vão ficar bravos comigo. Esse é um investimento que às vezes ele não aparece para você lá no aplicativo. Você tem que tentar fazer esse investimento das 11 horas da manhã até as 14h30, porque ele tem uma disponibilidade limitada. Então eles vão falar que falta lastro. O que é lastro? Lastro, o banco ele disponibiliza esses investimentos para as pessoas aqui que querem, por exemplo, um financiamento imobiliário. Então elas vão pegar dinheiro através aqui do banco, né? E aqui do outro lado está você. Você quer dar dinheiro para o banco para ele te retornar uma taxa de juros legal. Só que o que acontece? Com essa Selic alta, essas pessoas aqui que querem fazer financiamentos estão cada vez menor. E pelo lado contrário, essas pessoas aqui que querem investir
querem aproveitar essas taxas altas estão cada vez maior. Então, quando tem muito mais gente aqui querendo emprestar do que tomar emprestado, acaba acontecendo isso, né? Falta o lastro e aí o banco não tem esse investimento para todo mundo. Então, por isso que você tem que ficar procurando sempre. Durante a semana, às vezes, não tem alguns dias que não aparece, mas é sempre bom você tentar durante esse prazo aqui de 11 horas da manhã até as 2h30, que às vezes você consegue e vale muito a pena, porque é um investimento muito bom, rentabilidade boa e o vencimento excelente. Sem contar a segurança do Banco Itaú. O próximo aqui do Banco Bradesco também é uma LCA de 90 dias e eu sou fã desse tipo de investimento. Em relação à rentabilidade, é um pouquinho menor, 93% do CDI, que equivale anual 12,69 e mensal exatamente 1% ao mês, e eu sou especialista em achar investimentos seguros que paguem 1% ao mês. É por isso que eu estou trazendo esses aqui, que são só filé mignon. Liquidez também a partir de 90 dias, os mesmos comentários que eu fiz vale aqui, e o vencimento é de 1 ano, então o vencimento é um pouquinho menor. Então aqui ele perde um pouco para do Itaú, pela questão da rentabilidade, que é um pouquinho menor, e o vencimento, que também é um pouco menor. Só que pelo lado contrário, o valor mínimo é de R$1.000, então é mais acessível, só que aqui também tem aquelas diquinhas. Esse tipo de investimento ele não vai aparecer no aplicativo, você vai ter que falar com o seu gerente, pedir para você conseguir fazer esse investimento nele. Então normalmente eu falo mal do gerente, aqui é uma coisa boa, que às vezes se você tiver um bom relacionamento, você consegue pegar esse excelente investimento. E por fim, o Daicoval, o banco que eu sou cada vez mais fã. Aqui eu coloquei dois, uma LCA também de 90 dias, os mesmos comentários valem aqui também. A rentabilidade dessa aqui é de 95% do CDI, que em termos anuais dá 12,97% e mensal 1,02%. A liquidez a partir de 90 dias, o vencimento aqui de 2 anos, então esse aqui eu gostei. Você consegue deixar esse investimento por mais tempo, caso você queira. Se a Selic continuar alta, beleza, vai ser uma maravilha esse seu investimento aqui. O valor mínimo é um pouquinho mais salgado, né, de R$10.000. E aqui também tem diquinhas. Procurar exatamente às 8 horas da manhã, porque também acontece essa questão de falta de lastro. Muita gente querendo investir e às vezes não tem essa disponibilidade para todo mundo. Então sempre entra aqui às 8 horas da manhã. Às vezes vai durar até às 10 horas, às vezes até às 11, às vezes vai acabar em 5, 10 minutos. Então procure todo dia às 8 horas da manhã. Se você conseguir, você vai fazer um excelente investimento. E eu coloquei mais uma opção, todos esses que a gente falou agora foram com liquidez de 90 dias. Esse aqui é um prazo de 1 ano que não tem liquidez. Então esse aqui em relação à rentabilidade, ele vai pagar 101% do CDI, que equivale em termos anuais 13,79%, é um pouquinho acima de 100% do CDI. E em mensal, 1,08% ao mês, limpinho de imposto de renda, é show de bola. A liquidez e aqui o vencimento, eles vão se coincidir, igual eu falei, aqui é a regra geral. Apenas no vencimento você vai conseguir ver a cor do seu dinheiro com toda a sua rentabilidade, ele vai cair na sua conta de forma automática. O valor mínimo para você investir é de R$10.000 e aqui também as mesmas dicas. Procure sempre às 8 horas da manhã, porque também ele é muito concorrido esse investimento. Então era esses investimentos que eu separei para vocês, só o filé mignon, LCI e LCA isenta de imposto de renda, pagando mais de 1% ao mês e alguns com uma liquidez excelente. Espero que vocês aproveitem, a gente está num momento muito bom para investir, não deixe para depois. E se esse conteúdo foi útil para você, for relevante, te ajudou de alguma forma, considere se inscrever aqui no nosso canal para você não perder nossos próximos vídeos, beleza? Encerro aqui e valeu!